Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Mais uma vez. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Talvez esse seja o problema, né, irmãos, da cristandade atual. Dizer que nem tudo é Jesus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Que isso, irmão? Nem tudo é Jesus. Que isso, irmão? Nem tudo é Deus. Aí é aquilo que eu gosto de dizer, né? Fica ruim demais. Cada vez pior. Porque se a gente não colocar o Senhor no seu lugar de honra, Mateus 6,33, não é verdade? Buscar o Senhor em primeiro lugar, ou seja, se eu busco o Senhor em primeiro lugar, é porque Ele está em primeiro lugar na minha vida. E sendo assim, Ele é tudo para mim. E nada sobra para o outro. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima. Não é no andar de cima. Não é no vizinho do prédio, do apartamento de cima. Não é pensar nas nuvens. Não é pensar no avião. Não é pensar na Lua, não é pensar em Marte, não é pensar em Andrômeda, não, é pensar em Deus, é pensar no nível superior, é pensar na dimensão superior, aleluia, dimensão celestial. E aí, cumpre-se dentro de cada um de nós. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra nós é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso e bendito, queremos, ó Deus, te dar graças por mais este momento. Obrigado, meu Deus, pelo decorrer do dia, da tarde e esta noite. O Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós, tem nos ajudado em todas as áreas, Senhor. Pai querido e amado, como já foi orado aqui no início, venha, meu Pai, nos alimentar, meu Deus, com a Tua palavra. Muitas vezes, meu Deus, diante de tantas coisas que têm acontecido, meu Pai, no mundo, e talvez, meu Pai, até perto de nós, ou talvez mais perto ainda dentro da nossa família, a Tua palavra, meu Deus, ela vem para nos iluminar a mente, para nos trazer esclarecimentos, ó Pai, porque eu creio que tudo é Jesus, que tudo é Deus, e tudo tem na Tua palavra, Senhor. Pai querido amado, a Tua palavra tem resposta para tudo, basta que eu queira buscar as respostas na Tua palavra, porque nós, meu Deus, confiantes em Ti, nós não buscamos respostas no homem, não buscamos respostas, meu Deus, na mulher, não buscamos resposta, meu Deus, nos líderes. Nós buscamos a resposta no pastor supremo, porque o Senhor é nosso pastor e em nada o nosso pastor nos falta. Pai querido amado, então, meu Deus, apresentamos este momento, cada coração, meu Pai, seja uma boa terra para ser plantada boa semente, Pai querido amado, e peço, meu Pai, por misericórdia da Tua parte, meu Deus, o Senhor tem tido muita, meu Pai, ouve as nossas orações e atende o clamor feito neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero também nesta hora te apresentar, meu Deus, nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra, a vida de cada familiar aqui representado, meu Deus, Pai querido e santo. Quero também, meu Deus, apresentar, meu Pai, os nossos irmãos e as nossas irmãs que acompanham os vídeos do nosso canal, que têm crescido na graça e no conhecimento junto conosco. Apresentar também os ouvintes da Rádio do Rei. Pai querido e amado, continua, meu Deus, sustentando, meu Deus, trazendo a providência para que possamos, ó Deus, manter a Tua obra, meu Deus, em andamento, Senhor. Pai querido e amado, seja o Teu nome glorificado em tudo isso e principalmente sobre as nossas vidas, meu Deus,
através do nosso testemunho, do nosso caráter cristão. Pai querido e santo, pedimos a tua bênção nesta hora, no nome santo do Senhor, tudo é para a glória do teu nome. Amém. Quem concorda diz amém. Amém. E graças a Deus. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero aqui meditar com os irmãos uma palavra bem conhecida e uma palavra bem impactante, que está em Mateus capítulo 7. Alguns acontecimentos e algumas coisas que a gente vê e eu creio que às vezes os irmãos se perguntam por que acontece isso, por que fulano faz isso, fulana faz aquilo. E como eu orei aqui, a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Basta que nós queiramos buscar o entendimento, buscar o conhecimento das coisas para poder não ficar tão inconformado. Porque tem situações que nos deixam verdadeiramente inconformados e outras pessoas que vão além do inconformismo, vai para o espírito da confusão. E muitos acabam desanimando, muitos acabam ficando verdadeiramente escandalizados com tanta coisa que anda acontecendo, e infelizmente eu digo, no nosso meio. Mas a palavra de Deus, ela tem resposta, e o Senhor Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sabe, tanto é que ele disse. E aqui está uma palavra em Mateus capítulo 7. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Glória a Jesus. Aleluia. A partir do versículo 15, irmãos, olha só que bênção. Acautelai-vos, que provém da palavra tenha cautela, tenha cuidado, vigia. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Irmãos, falsos profetas aqui, eu estava meditando hoje à tarde. Falso profeta, quando diz profeta, alguém vai achar que é só aquela pessoa que prega a palavra, é só aquela pessoa que adivinha, ou é só aquela pessoa que lança uma palavra estendendo a mão, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Muitas vezes as pessoas entendem só dessa maneira, mas por outro lado tem aquele profeta que fala de verdade o recado de Deus, que geralmente é um recado, é um aviso do Deus que sabe de todas as coisas, para que alguém se arrependa e se converta do pecado que está cometendo. Ou seja, até aqui eu falei 2 profetas, não é verdade? Porque a palavra de Deus está falando aqui, acautelai-vos dos falsos profetas. Irmãos, está cheio de falso profeta. A palavra de Deus, ela diz que você quer conhecer verdadeiro, genuíno falso profeta, é aquele que não crê e não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Isso é muito mais profundo e muito mais sério do que um simples religioso que se diz profeta e fala um bocado de mentira. Porque esse genuíno falso profeta, ele ensina heresias terríveis, doutrina de demônios, para fazer multidões seguirem eles. E a gente tem que tomar muito cuidado com este tipo de falso profeta que está assim nas muitas e muitas religiões espalhadas na face da terra. Louvado seja Deus. Eles chamam Jesus de apenas Jesus. Só foi um profeta, só foi um cara bom. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e tem que tomar cuidado até mesmo com o que a gente busca se aprofundar se a gente não tiver o cuidado. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, acautelai-vos. Às vezes o falso profeta de igreja é menos perigoso do que esse falso profeta genuíno que está por aí e a única coisa que ele não quer está dentro da igreja. Porque ele verdadeiramente não crê que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o único pela qual o ser humano pode ser salvo, é apenas por Jesus Cristo. Mas o falso profeta não crê nisso. Ele não acredita e ele faz de tudo com os seus incrementos diabólicos para fazer com que as pessoas não sigam Jesus, para fazer com que as pessoas não acreditem, não creiam em Jesus e creiam nas suas doutrinas de demônios, creiam nas suas pseudo-inteligências, nas suas pseudo-sabedorias
de filosofias, palavras bonitas, um falar agradável aos ouvidos, uma aparência de caridade, mas que no fundo tem uma feiura satânica. Acautelai-vos, tá bom? É a palavra de Deus que está dizendo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós, que vem até mim, e que vem até você, e que vem até muitas pessoas, que vem até vós vestido como ovelhas. Nossa, que cara, gente boa. Olha como ele fala tão suavemente. Olha que benção. Por isso que a igreja está cheia e vai para frente. Ele fala tudo que o povo quer ouvir. Ele deixa o povo cantar toda a porcariada que todo mundo gosta. Por isso que ele é um cara tão legal. Ele promete um bocado de coisa e diz que Jesus tem um tempo dele. E aqui eu prometo um Deus que é rápido, que age rápido. Aí o povo vai rumo. É verdade? É verdade. Por quê? Porque eles estão vestidos de ovelha. Ovelha. Mas, interiormente, a vestidura vem por fora, é exterior, né, irmãos? Mas interiormente, quem conhece o interior é Deus. Mas a gente tem que parar um pouquinho de romantizar a palavra, porque ela vai dizer aqui na frente que tem como a gente conhecer o interior de alguém. Veja só, quando a gente fala que só Deus conhece o interior, é lógico, Deus conhece o coração. Mas como a gente pode conhecer a pessoa interiormente? Nós vamos ver. Olha aqui, mas interiormente são lobos devoradores. E a palavra de Deus vai explicar aqui posteriormente. Por seus frutos conhecereis. Olha aqui um atributo para você conhecer um falso profeta por dentro, no seu interior, no seu caráter. Que aqui hoje, nesta noite, eu quero falar de caráter. Caráter que está sendo extinguido do nosso meio. Porque tem muita gente cheia de carisma, mas que não tem caráter. O que adianta? Olha só, por seus frutos, e fruto não é obra, fruto não é servir a Deus, não, fruto é fruto do Espírito Santo no interior da criatura humana que diz que tem Deus. Por seus frutos os conhecereis. Você só vai conhecer o profeta verdadeiro, o profeta falso, pelos frutos que ele tiver, e vai ter que ter sinais de que ele possui tais frutos. Por seus frutos os conhecereis. Olha só, porventura, ou por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Claro que não. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons, perdão. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E aqui está o batismo com fogo, é lançar no fogo para ser extinguido. Aleluia. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Está vendo? Você só pode conhecer conforme o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, veja só o contexto deste versículo até o versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos que diz, que declara, que confessa, entrará no reino dos céus, mas só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. São as palavras do Senhor Jesus. Você faz a vontade do Pai? Nós fazemos a vontade do Pai? Eu quero provocar-te a reflexão. Você está fazendo a vontade de Deus? A vontade do Pai se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo.
Veja bem, se... Pode ser o irmão Kevin. Glória a Deus. Porque, irmãos, veja bem, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, os primeiros 4 trata diante do amor ao Pai. O amor ao Pai. Quem ama o Pai não adora imagem. Quem adora o Pai não adora idolatria. Quem adora o Pai obedece o Pai. E os 6 últimos mandamentos diz respeito ao amor ao meu próximo. Porque quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não cobiça a mulher do próximo, nem o marido da próxima, nem coisa nenhuma do próximo, quem quer que seja. Por quê? Porque tem a essência de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que a gente ame a Deus e ame o próximo. Essa é a vontade. Aí eu pergunto mais uma vez: você tem agradado a Deus? Tem feito a vontade do Pai? Fica para a nossa reflexão. Mas só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, Senhor? E em Teu nome não expulsamos demônios, Senhor? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, para todo mundo ver e ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, quantas pregações você já ouviu desse texto? Atualmente eu diria que poucas, porque hoje em dia é a palavra tão conhecida do seu lado positivo. É aquela palavra para uma igreja cansada dos seus afazeres diários, onde a palavra de Deus acaba sendo limitada. E é algo que eu tenho evitado aqui, porque eu creio que quando você está se preparando para vir para cá e entra aqui, o Espírito Santo de Deus te traz um refrigério e te dá forças que você nem achava que tinha, para poder aguentar um ser humano falando aqui, mas falando a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E isso requer esforço. Requer esforço. Tudo bem. Quem foi que teve a brilhante ideia de fazer culto à noite? Não sei. Mas é o que tem. Vamos usar o que tem, né? Tem muitas igrejas que fazem os seus cultos de manhã, domingo de manhã. E cientificamente é comprovado que o ser humano ele tem mais capacidade de aprender durante o período matinal, durante a manhã. Por quê? Porque ela descansou a noite toda, preferencialmente, né? Não ficou a madrugada toda com a cara no celular. Ela descansou bonitinho, acordou, tomou um banho, tomou um cafezinho e foi para a igreja para aprender. Porque na verdade, um dos principais ministérios de Jesus, além da salvação, da libertação e da cura, foi ensinar. Você vai ver muitos versículos que Jesus partiu para ensinar, que Jesus sentou-se para ensinar, que Jesus foi para o templo, para a sinagoga, para ensinar. Então você vê que o ministério, um dos principais ministérios do Senhor Jesus Cristo, foi o ensino. O ensino para quê? Para a gente ir para o céu, óbvio. Mas para a gente aprender a viver nessa terra, irmãos. Para nós adquirirmos o caráter de Cristo. Para nós termos aquele perfume, aquele cheiro agradável, que é o perfume de Cristo. Aleluia. Através do quê? Da palavra. Para que nós adquiramos maturidade espiritual. E nós buscando a maturidade espiritual, automaticamente, consequentemente, inevitavelmente, nós adquiriremos a maturidade mental, psíquica, emocional e sentimental. Você vê que você busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas é acrescentada dentro de nós. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Será que é tão difícil, irmãos, a cristandade hoje entender isso? Crescer na graça. O que é crescer na graça? O que é crescer no conhecimento? Como é que eu vou crescer no conhecimento se eu não buscar o conhecimento? Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade. Eu tenho que buscar conhecer a verdade. Conhecer a verdade não é apenas
ter o conhecimento da Bíblia, é conhecer o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo, o andar de Cristo, o proceder de Cristo, o ir e vir de Cristo, aleluia, o gesto, o sorriso, a fala, tudo de Cristo, aleluia, crescer na graça, aleluia, para que sejamos uma carta viva, escrita com sangue, para que quem está de fora nos leia, aleluia. Louvado seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falso profeta. O profeta geralmente ele tem carisma, muito carisma. Você vê por aí afora, seja televisão, seja muitos lugares aí. Você vê falso profeta, todo falso profeta tem um carisma, tem uma simpatia. Não coincidentemente, porque chama simpatia, né? Sexta-feira à noite vem essa palavra simpatia. Mas ele tem, não tem? Ele tem a sua forma de falar? Ele não tem a sua forma de acolher? Ele não tem a sua forma de falar, de se expressar? Carinhosamente? Suavemente? Com um coração peludo, mais peludo que um urso? Tem, não tem? E se a gente não tiver discernimento, a gente cai igual um patinho bobinho? Cai ou não cai? O falso profeta, que ele vem vestido de ovelhinha, mas no fundo é um lobo devorador, que ele está olhando para você, ele está pregando a palavra, como por exemplo eu estou aqui agora, com a motivação correta. Vou ter a presunção de dizer que eu estou com a motivação correta, mas geralmente o falso profeta está com a motivação errada. Aparências de caridade, quando na verdade está cheio de maldade. Ele está pregando para você, ele está falando até coisas boas, coisas que você verdadeiramente quer ouvir, mas ele está aqui pensando no bolso. Ele está olhando para você, mas está igual olho de caranguejo, é um olho para cá, o outro para cá. Ele está olhando para o seu sapato, está olhando para o seu relógio, está olhando para a sua aparência, está olhando para a etiqueta da sua blusa, ele está pensando quanto vai ser o teu dízimo, quanto vai ser a tua oferta, ele está pensando na praia que ele vai com o teu dinheiro, ele está pensando no coquetel de alcoólico que ele vai tomar na beira da praia com o teu dinheiro. Por quê? Porque mudou-se as intenções e as motivações da chamada obra de Deus e servir a Deus. Mas é um homem ou uma mulher que está assim agora, sem caráter, mas cheio de carisma. E não adianta, irmão, a gente ser cristão, ou pelo menos se autodenominar cristão, e só ter uma coisa, porque tudo é um conjunto. Nós temos que ter o carisma, mas principalmente caráter, porque não adianta nada. Eu costumo dizer e contrariar tudo o que dizem. Para mim não existe mau caráter. Não. Existe duas classes de pessoas. Aquela que tem caráter e aquela que não tem caráter. Não, você não é mau caráter, você não tem caráter. Tá bom? E o pior, se você for crente, que carrega uma Bíblia debaixo do braço, como se fosse um Rexona, um desodorante. Tá aqui, ó. Tá aqui, Pai do Senhor, cheio de carisma. Pai do Senhor, ô servo de Deus, ô terra, manto, ô vaso, ô varoa, ô varão. Quando vai ver, irmão, misericórdia. Sem caráter. Não é mau caráter, porque o mal teria um pouquinho só, mas tem uns que não tem nem um pouquinho, nem uma formiguinha de caráter, irmão. Pastor, mas você está julgando? Não. A palavra nos disse agora há pouco, pelos seus frutos conhecereis. Eu preciso ver. Olha o fruto lá, ó. Fruto mau, fofoqueiro, invejoso, inseguro. Fala descontroladamente, inconsequentemente. Caráter, onde está o caráter? Longe. Mas tem carisma. Tem carisma, ele consegue acolher. É o que Jesus disse, hipócrita. Raça de víbora. Pronta para dar o bote. Quem já viu cobra? Víbora. Ela fica assim, ó. Só esperando. Ainda bem que cobra não fala mais, né? Tinha serpente que falava, né? Imagina a cobra falando, né, irmão? Ela fica paradinha aqui, ó.
imóvel. Ela fica imóvel, totalmente imóvel. Mas fica uma coisa se movendo. O que será que se move? A linguinha. Engraçado, e é partida em duas, né? Fica só aqui, ó. Como será que fica o coração da cobra, né? Da víbora, da serra, né? Tem gente que é assim, né? Fica só parada aqui, a língua aqui, ó. Só pensando aqui, ó, maquinando aqui, ó. Para matar pessoas com palavra, com fofoca, com falso testemunho, os mau caráter do mundo. Seja homem ou seja mulher. Só pensando, o que eu vou fazer para desgraçar a vida dessa irmã? O que eu vou... E a cobra está aqui, ó, só... usada pelo diabo, pela antiga serpente. O espírito da antiga serpente. Pois é, por isso que eles odeiam o servo de Deus ter revelação, porque eles não aguentam, eles têm ódio. Aleluia. Mas fiel é Deus que está conosco, que nos protege e livra de todo mal. Aleluia. Irmão, Josué, capítulo 1. Ser forte e corajoso, tem de bom ânimo. Louvado seja Deus, é ter coragem, ir para cima. Honrar aquele que nos guarda e nos protege, que é Deus. Porque se fosse depender de homem, onde a gente estaria agora? Ora, diga Israel, se não for o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. Viu? Verdade, palavra. Mas aqui, irmãos, irmão Kelvin, estamos em Mateus capítulo 7. Aqui, quando a palavra de Deus fala aqui do versículo 21 até o 23, ele está falando de uma classe de pessoas que a gente já sabe que eram religiosos e ditos seguidores de Jesus, o Cristo eterno. Por quê? O sinal está aqui. Fruto, ser humano comparado a árvores, mas que no final de tudo é aquele problema lamentável. Nadou. Morreu na beira da praia. Não adiantou nada. Misericórdia, você podia dizer junto comigo, misericórdia, Jesus. Eu não quero nadar e morrer na praia sem alcançar oh meu Deus, tem misericórdia. Já pensou, irmãos? Pensa comigo. A gente viveu uma vida crucificado com Cristo. Não vai para o pecado, não vai para o forró, não vai para a quermesse, não vai para gincana, não vai para o bicho, não vai para o bete, não vai para o tigrinho, não vai para a casa da luz vermelha, não vai para lugar nenhum, porque diz que é cristão, mas não se converte verdadeiramente. Aí não adianta nada, porque chega naquele último dia, sai perto de mim, porque eu não te conheço, você que praticou a iniquidade, seu sem caráter. Misericórdia, Jesus. É a sexta-feira forte, né? Espírito Santo. Aleluia. Deus Santo. E aqui está uma classe, irmão, de religiosos. Mas Senhor, chamaram o Senhor de Senhor. Quanta gente chama de Senhor, né? Quanta gente está nos lugares, né? Jesus, Jesus, nome precioso. Eu acho incrível que sai até uma gotinha de água aqui, ó. Jesus, Jesus. Aí quem está de fora fala, nossa, que irmão abençoado, olha o grande homem de Deus. Olha a irmã, olha. Saião arrastando no chão, a sobrancelha colada uma na outra. Oi, que benção, né? Pois é, só Deus sabe. Mas está lá, Senhor, Senhor, o Senhor, e a Bíblia, e prega, e repreende os irmãos, e isso e aquilo. Quando vai ver, todo mundo vai ver. E aqui está uma classe de crente aqui. Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor, louvado é o teu nome. E o Senhor só aqui, ó. Continue que eu quero ver até onde você vai. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no... Mas Senhor, eu não sei não, Senhor, mas eu acho... Toma aqui, Senhor, meu óculos, toma aqui. Acho que você não está enxergando direito, usa aqui, toma. Sou eu, Senhor. Mas Senhor, lembra lá, Senhor. Fiz tua obra, achando que obra é fruto. Não, fruto é do Espírito Santo. Que é aí que está a parte difícil. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Frutos do Espírito. Aí está a coisa difícil que a maioria não quer fazer. É buscar os frutos do Espírito dentro de si.
É fruto do Espírito que se chama santo. Seja santo como eu sou santo. É a recomendação bíblica. Mas ninguém vai ser santo. Irmão, faz o que Deus pediu para fazer. Ou pelo menos se esforce. Se a gente vai conseguir, é outra história. Aleluia. Sede santo e buscai o Espírito Santo. Mas, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, Senhor. Mas, Senhor, nós não fizemos muita maravilha em teu nome. Você vê, irmãos, que esses religiosos fizeram até sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como se isso fosse um critério para a salvação. A jactância de achar que está servindo a Deus dentro de uma igreja, sem fruto do Espírito, ou seja, sem caráter. Corre-se o risco de chegar naquele grande dia. Não te conheço. Eu quero falar aqui, como já tenho dito, sobre muitos que não têm caráter, mas têm carisma. E qual que é a diferença entre carisma e caráter? Você veja só que você deve saber, é lógico que a gente não vai dizer, né? Mas tem muitos que têm muito carisma, mas que não têm caráter. E isso se revela pelos seus frutos, como a própria palavra de Deus já nos revelou. Pelos frutos, pelo comportamento, pela palavra e pelos seus comportamentos mais minuciosos que um dia haverá de se revelar. Não tem como, porque ninguém consegue viver de máscara a vida inteira. Essa é a definição que Jesus dá sobre hipócrita. Falei sobre a víbora, mas não falei sobre hipócrita. O que é hipócrita? Na sua etimologia, significa mascarado. O hipócrita é aquele que usa máscara. E a máscara não é a face verdadeira da pessoa, porque a verdadeira face da pessoa está por trás da máscara. E ela usa aquela máscara como sendo uma persona. O que é persona? Persona que forma a personagem. Tem gente que vive uma verdadeira personagem, ou seja, ela busca ser e viver daquela forma que não é ela verdadeiramente. Mas um dia aquela forma verdadeira dela vai vir à tona. E é onde a casa cai. Porque aqui com Jesus a casa caiu, não teve jeito. Teve jeito não, uma hora cai, meu irmão. Uma hora a capa cai, como dizem, né? Carisma sem caráter. O que gera? Gera destruição espiritual. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Nem muito uma coisa, nem muito outra. Nem muito menos extremismo. Porque eu conheço gente que é extremista. É 8 ou 80. Não é 8 nem 80. Tem que haver equilíbrio. E o carisma sem caráter gera destruição espiritual. Os dons espirituais e o talento até atraem multidões, que é o carisma. Mas apenas a integridade sustenta uma vida com Deus. Você lembra do Jó? Homem íntegro. Íntegro que vem de integridade. Ou seja, um homem de Deus, Jó. E Enoque, que andava com Deus. Um homem íntegro e reto. E justamente por isso que andava com Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia, irmãos, ensina que a aparência e a eloquência passam. Louvado seja Deus. Enquanto o fruto do Espírito revela a verdadeira essência do servo de Deus. E ser um cristão, irmãos, trata de essência. Eu creio que a maioria aqui gosta de perfume. Dependendo da marca do perfume que você gosta, ele tem um princípio ativo, que é a essência. Porque geralmente todo perfume ele vai ter um álcool, né? Vai ter um líquido que tem um teor alcoólico e um fixador. Mas o que causa ali o cheiro dele, o aroma que chama, né? É aroma? É a essência. Por isso que a gente é chamado de bom perfume de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma essência. E essa essência tem que ser caráter. Integridade. Integridade. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Diferenças fundamentais. Carisma. O dom ou a habilidade de atrair e encantar pessoas. Você conhece alguém cheio de carisma? Não precisa falar mais nada. E o caráter? Quem você é quando ninguém está vendo. Isso é caráter. A marca de Cristo em sua vida. Isso é caráter. E o perigo de não ter o caráter, mas ter o carisma. Dons podem ser exercidos
sem conversão real do coração. Alguém me perguntou uma vez: pastor, você não escandaliza não, né, irmão? Tinha uma igreja num lugar aí, que eu não vou falar, senão, que o pregador era um homem com H minúsculo, tá bom? E era um pregador do fogo, sabe? E todo mundo chamava de grande homem de Deus. Pá! Ele fazia assim, ó, terra! Revelava, profetizava e acontecia. Adivinhava e era verdade a adivinhação. E rodava e fazia aviãozinho, tirava o paletó e eu acho que saía teia daqui assim, tipo, Homem-Aranha, sabe? E todo mundo falava: o grande homem de Deus. Uma vez pegaram este pseudo masculino com outro homem, pregador da palavra. Pastor, como é que pode? Pastor Fábio, tá bom de você ir lá. Eu falei: rapaz, não queira isso não. Que Deus me livre, não vai dar problema. Mas pastor Fábio, como é que pode? Deus usa o irmão. Ele revela e é verdade. Ele profetiza e acontece. Mas ele vive a vida de pecado, pastor. Porque a Bíblia diz em Levítico capítulo 18 que o homem não pode deitar com outro homem achando que é mulher, pastor. Eu falei: é verdade, tá certo. Então, pastor, mas me responda. Estou meio confuso, estou querendo abandonar a igreja. Falei: primeiro, irmão, o que Jesus tem a ver com isso? Tá a palavra, obedece quem tem juízo. Pois é, mas como é que Deus usa ele? Falei: então, irmão, primeiro, Deus ele quer honrar a fé de quem está lá, que não sabe, né? A pessoa vai cheia de fé e Deus está para suprir a necessidade de cada um. Mas a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8, está a explicação que a irmã precisa. E esta é a unção que vem sobre vós. Não é igual 1 João 2,27, que é a unção que está dentro de vós. Porque a que está dentro, é o que estou dizendo, é a essência. É o caráter dentro. Não é o carisma fora que conquista as pessoas, que traz uma aparência. Então, essa unção que vem sobre é a unção ministerial. É aquela unção emprestada o pecador, muitas vezes o pecador consciente, que está ali, dizendo que está fazendo a obra de Deus com intenções errôneas, mas que Deus está usando para honrar quem tem fé. Você entendeu isso? É tremendo, Deus é tremendo, né, irmãos? Porque o dia dele vai chegar. O dia desses aqui chegou. Mas, Senhor, eu batia o pé lá e chamava a terra e não sei o que dos mantos e fazia grandes coisas. Mas eu conhecia teu coração. E sabia a sua rotina. Meu Deus. Ah, meu Deus. E sabia o seu deitar e o seu levantar. E sabia o seu... Ai, meu Deus. Você entendeu, irmãos? Então, dons podem ser até exercidos, mas de alguém que não está verdadeiramente convertido. E aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, o nosso Senhor Jesus Cristo alerta que muitos farão milagres e expulsarão demônios em seu nome, mas serão rejeitados por praticarem a iniquidade, ou seja, falta de caráter. Para encerrar, irmãos, 1 a Coríntios, capítulo 13, 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, olha só, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diz que falar em línguas, que geralmente esse falso profeta, e esse cheio de caridade sem caráter, a pregação deles é 50% uma palavra, e outro 50% língua estranha que ninguém está entendendo nada, sendo que a língua estranha edifica-se a si mesma. E não precisava interromper a pregação para ficar falando em língua
para enganar o povo, porque geralmente é isso que se faz. Por quê? Porque ele está cheio de carisma e ele quer mostrar aquilo que ele não é. Ou seja, eu sou um grande homem espiritual. Você é um grande homem espiritual? Então revele seus frutos do Espírito e não exterioridades, porque falar até o papagaio. Se você ensinar a língua estranha para o papagaio, ele vai falar. Mas o que ele tem de fruto do Espírito? O que ele tem de espiritualidade? Nada. Você vê, irmãos? Essa pregação de denúncia que muita gente não quer ouvir. E às vezes quem prega isso aí é geralmente, frequentemente perseguido. Louvado seja Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz que falar em língua de homens e dos anjos sem ter amor, ou seja, fruto do caráter, torna a pessoa como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Ou seja, é só barulho e performance. A missionária Fátima gosta de usar uma palavra aqui, ela fala sobre instrumentalidade do pregador. É uma palavra boa, eu gosto dessa palavra. Instrumentalidade são os instrumentos que Deus dá para o pregador para desenvolver a pregação. Só que tem muitos que abusam dessa tal instrumentalidade. Tem gente que traz, acaba-se não pregando a palavra, só traz os instrumentos e esquece da palavra. Ou seja, performance. É como eu digo, né? Alguém que quer impactar quem está ouvindo. Traz espada, engole tocha de fogo. Irmão, toda aquele pregação circense. E aí o povo enganado, parece que tem gente que gosta de ser enganado, e ainda paga por isso. É ou não é? E por mais que essa pessoa tente disfarçar a sua falsidade e hipocrisia, um dia a sua real personalidade será revelada, conforme Provérbio 10:9. Quem anda com integridade, anda seguro. Quem anda seguro aí? Mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos. Vamos andar com integridade, buscando fazer a vontade do Pai, agradando a Deus, porque a bênção é garantida. Louvado seja Deus. Se você aceita essa palavra, aplaude o nome do Senhor. Glorifique Ele. Pai, união, comunhão, sem ira, sem contenda. Estamos aqui nesta noite, meu Pai, clamando em favor, meu Pai, de casal, desta família, da igreja, meu Pai, a qual, Senhor, são filhos teus, são ovelhas tuas, são, meu Pai, o bichinho de Jacó. Então, meu Pai, lhe apresentamos, meu Pai, a cada necessidade, a necessidade, meu Pai, da irmã Thalita, a necessidade do nosso Kelvin, do nosso filhinho, meu Pai, do filhinho dele, meu Pai, que é também o Davi, sabendo, meu Pai, que o futuro dessa criança será promissor, que é o Senhor que tem trilhado, que é o Senhor que vai escrever essa história, que é o Senhor, meu Pai, que vai aleluia, direcionar para que algo, meu Pai, impossível venha acontecer, para que bênçãos e vitórias eles venham conquistar, para que esse impossível venha chegar às mãos e testemunho haverá. Pai querido, lhe apresento, meu Pai, nosso irmão Paulo, lhe apresento, meu Pai, a sua família, a parentela, a sua esposa, meu Pai, como a sua carne só, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo, meu Pai, ao qual o Senhor, Ele está apresentando, que seja impossível que o Senhor possa trabalhar, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor trabalha para aquele que Ele espera. Não é a palavra de jargão, mas é a sua palavra que diz que nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que Ele espera. Apressa-te, ó Pai, em ajudar, apressa-te, ó Pai, em intervir, apressa-te, ó Pai, em trabalhar, pois de fato certo Ele está esperando em ti. Lhe apresento a irmã Patrícia, lhe apresento, meu Pai, o Marcos, seu esposo, a sua parentela, lhe apresento, meu Pai, as suas questões, pois está diante do Senhor, o Senhor iria operar. Lhe apresento o nosso irmão Francisco, juntamente, meu Pai, com toda a sua parentela de perto e de longe, que o Senhor possa, com o braço estendido e mão forte, conduzi-los naquilo ao qual é necessário para que Ele possa testemunhar. Meu Pai, lhe apresenta a missionária Jane, juntamente com suas filhas, seu esposo e demais parentela, que o Senhor possa, meu Pai, com o seu olhar de misericórdia, íntima compaixão, alcançar e se vela naquilo ao qual está necessitar. Lhe apresento, meu Pai, a mim, pastor Fábio, ministério, chamado, parentela, que o Senhor possa, meu Pai, do alto do céu olhar com olhar de misericórdia,
misericórdia, com braço estendido, mão forte, nos conduzir nos projetos, sonhos e aquilo ao qual estamos diante do que o Senhor colocar, porque sabemos, meu Pai, que tudo há um tempo determinado. Olha, eles contaram o testemunho, que foi em 2023 que o Senhor usou o pastor Fábio, e aí, meu Pai, chegamos em 2026, mas o Senhor cumpriu o que saiu da boca do teu ungido. Então, meu Pai, se revela sobre cada promessa, se revela sobre cada profecia, no teu tempo, no teu momento, na tua hora, para que testemunho possa ver, culto de ação de graça possa acontecer e o seu nome seja glorificado, porque é por ele, por ele que são todas as coisas. A ele a honra e a glória. Somos tão somente instrumento, canal, onde é uma água que jorra, como ele disse, fonte de água, perfume ao qual exala, e o nome dele é glorificado. Assim lhe agradecemos e já lhe pedimos, meu Pai, a bênção e a vitória para o retorno do nosso lar, e eu passo para o pastor Fábio dar continuidade do término para a glória do nome de Jesus. Amém. As palmas lá para o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Posição de bênção, irmãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doces consolações, a presença e a ajuda do Espírito Santo de Deus seja convosco e conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem diz amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E operando Deus, Quem impedirá? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.